Não podemos servir a dois senhores. Nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. O Evangelho hoje traz uma reflexão interessante para a nossa vida, que nós não devemos ter dois senhores. Aqui Jesus se refere a Deus e ao dinheiro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ao dinheiro aqui no sentido da idolatria, de você se apegar e tendo esse dinheiro, você pode esquecer de Deus, porque você pode ter tudo e tendo tudo você pensa que tem a felicidade, mas não tem. Somente Deus pode nos dar a felicidade. São João da Cruz explica sobre quando nós amamos, o próprio do amor é fazer com que nós nos rebaixemos. E aí quando nós amamos as coisas, amamos o dinheiro, o que é que nós fazemos? Amamos tanto que chegamos ao mesmo nível, mas o próprio do amor é rebaixar-se, então você se rebaixa ao dinheiro, e assim você ama, e ama tanto que se torna escravo, e se tornando escravo, não obedece a Deus, vai obedecer aos apetites. Então aí você pode ter tudo, você pode fazer tudo, você pode ter diversos tipos de prazeres, mas esquecer de Deus. E Jesus quer conquistar os corações para Ele, para o amor de Deus. Pode ter o dinheiro, mas não ter o coração no dinheiro, somente servir ao Senhor. Jesus, no início do Evangelho, vai dizer aos discípulos sobre um homem que tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os bens. E aí ele vai ser chamado, né, pelo Senhor, e aí e vai falar sobre a administração, que ele não estava fazendo bem. Então o administrador começa a pensar, como é que eu posso fazer então? Então ele chamou aqueles que deviam a administração, e ele foi dando uns descontos para conquistar aqueles. Só que no final de tudo, Jesus vai elogiar sim, mas vai dizer que nós devemos usar o dinheiro injusto para fazer amigos, para significar, aqui Santo Agostinho vai dizer que o dinheiro ele é injusto por natureza, no sentido que ativa a nossa concupiscência, ativa os nossos apetites, e esses apetites fazem com que nós abandonemos Deus, abandonemos o nosso Senhor. E nós não podemos esbanjar essa administração. A nossa vida, a vida de santidade, é vida de graça. E nós devemos viver na graça. Não podemos perder nenhuma oportunidade. E esse administrador perdeu. Mas, pelo fato dele ter administrado para ajudar os outros, mesmo injustamente, mas ali Jesus vai elogiar. Elogiar porque do injusto ele fez o bem. Então nós devemos pegar o dinheiro e mesmo que o dinheiro seja injusto, nós devemos fazer o bem e não fazer o mal. O mal aqui é abandonar o Senhor, se submeter aos bens. Isso trabalha muito bem São João da Cruz e algumas vezes eu já tratei sobre isso. E o Senhor fala dessa administração, da nossa administração, das pequenas coisas, das grandes coisas, que podemos ser fiéis nas pequenas coisas, vamos ser fiéis nas grandes. Se nós somos injustos nas pequenas, vamos ser injustos nas grandes. Então, a nossa vida, a gente pode começar a ser fiel, podemos ser fiéis em grandes coisas, mas ser infiéis em pequenas. Essas pequenas, pouco a pouco, ela vai penetrando no coração, dominando, e quando se olha, está todo dominado para a infidelidade. Começou pouquinho, mas ela foi até que você perdeu de vista aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Por exemplo, você tem uma vida de oração, aí diz, hoje eu não vou rezar. Aí no outro dia, amanhã eu não vou rezar. Então você já não administra isso. E deixando a oração, vai perdendo o fervor para o Senhor. E aí a sua caridade ela vai perdendo de ser caridade, aí começa a ser filantropia, então você começa loucamente a buscar reconhecimento naquilo que faz,
e esquece que o Senhor deve ser reconhecido em tudo aquilo que você faz. Então, o abandono de pequenas coisas, ela vai crescendo, crescendo, e quando você olha, toda a sua vida está mergulhada nas criaturas e esquecida de Deus. Então, é um cuidado que nós devemos ter, de sermos administradores dos bens de Deus na nossa vida, administradores com justiça, com fidelidade, e não como esse administrador que estava administrando muito mal. Mesmo assim, Jesus fez um elogio, sabe por quê? Porque Jesus vai lá no fundo do coração e vê aquilo que é bom. Isso nós devemos aprender de Jesus. Mesmo que seja um mau administrador, ele conseguiu ser um bom administrador no fato de aliviar os outros. Jesus percebe esse ponto de bondade e de esperteza do seu coração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.